Olá, 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a esta edição do Jornal Toda Hora. E eu começo trazendo informação internacional porque subiu para mais de 1.400 o número de mortos no terremoto do Afeganistão. Mais de 3.000 pessoas ficaram feridas e mais de 5.400 casas foram destruídas. Esse foi o pior terremoto em anos no país. Segundo a Sociedade do Crescente Vermelho Afegão, que é um grupo humanitário que atua na região, há temores de que mais pessoas estejam sob os escombros. O sismo de magnitude 6.0 ocorreu por volta da meia-noite no horário local de segunda-feira, a uma profundidade rasa de 10 quilômetros. As províncias de Kunar e Nangarhar, no leste do país, foram as mais atingidas. O trabalho de resgate continua com muita dificuldade, já que o terreno fica em uma região montanhosa. E aqui no Brasil, o policiamento na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi reforçado diante do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado, que começa hoje. A operação envolve integração entre a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Judicial, responsável pela guarda do STF. O esquema inclui barreiras de controle de acesso, patrulhamento ampliado e varreduras com drones de imagem térmica. A medida busca garantir a segurança não apenas na praça, mas também nas vias de entrada e saída da área central da capital federal. O Supremo proibiu acampamentos e bloqueios no entorno e uma célula de inteligência foi instalada para integrar as forças de segurança. O julgamento começa nesta manhã e deve se estender até o dia 12 de setembro. O processo envolve o chamado núcleo crucial, formado por 8 acusados, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, teriam tomado as principais decisões da suposta trama golpista. Eles respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. E agora, mudando de assunto, falando sobre saúde, aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19. Segundo o último boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, o problema está acontecendo em pelo menos 4 estados brasileiros. Mesmo com a Covid-19 não gerando tantos impactos como nos anos de alta da pandemia, a doença ainda causa preocupações nos serviços de saúde. De acordo com o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, houve um crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba. Neste ano, o Brasil já notificou quase 164 mil casos de síndrome grave, sendo mais da metade com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Em seguida, 45% de notificações foram de vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquite infantil, 25% de rinovírus, um dos causadores do resfriado, e apenas 7% do vírus da Covid-19. Mas, na última semana, essa estatística subiu para o vírus do resfriado, que atingiu quase 45%, e da Covid-19, que saltou para 11%. Essa análise é referente à semana epidemiológica 34, que é o período de 17 a 23 de agosto. A atualização apontou também que 20 estados apresentam incidência de síndrome respiratória grave em níveis de alertas. No Amazonas, por exemplo, o crescimento do número de casos se concentra em crianças pequenas. No Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, o aumento ocorre entre crianças de 2 anos a adolescentes de até 14 anos. Para conter o avanço de casos, o Ministério da Saúde atualizou o esquema de vacinação contra a Covid-19. Entre as principais novidades está a inclusão do imunizante no calendário nacional da vacinação para gestantes e idosos a partir de 60 anos. Em relação a crianças, o esquema primário deve ser feito entre 6 meses e 5 anos. Ele pode envolver 2 doses no intervalo de 4 semanas ou 3 doses, com a segunda aplicada 4 meses depois da primeira e a terceira 8 meses após a segunda, como no caso da Pfizer. Já os grupos chamados prioritários, que não têm calendário de rotina específicos no Programa Nacional de Imunização, os
os reforços continuam a ser ofertados no Brasil no esquema de vacinação especial, enquanto no caso dos imunocomprometidos é indicada uma dose a cada 6 meses e para os demais o reforço é anual. Para aqueles que não sejam gestantes, idosos ou façam parte de um dos grupos prioritários, não há mais recomendação para vacinação. Tem que se cuidar, colocar o calendário de vacinação, a caderneta de vacinação em dia. Eu fico por aqui, outras notícias você confere na edição das 10 ao vivo. Espero por você, até já.